Tarso. A história diz que ali, quando o sol está orando, cego dentro de casa, sem ver, sem comer e sem beber, 3 dias. Nisso que ele está orando, ele teve uma visão, que chegava um homem e ponhava as mãos sobre ele. E quando ele teve essa visão, depois Ananias entrou dentro da casa e disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para me colocar as mãos sobre ti e te ungir apóstolo. Na hora que Ananias colocou as mãos sobre Saulo, a história diz que caiu algo dos olhos dele, como que escama, e na mesma hora ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ali da história não diz, mas eu creio que foi a partir daquele momento que o nome dele é mudado para Paulo. Então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi numa colônia chamada de Antioquia. Paulo, ele começa pregando o evangelho junto com um homem chamado Barnabé em Antioquia. Em Antioquia, a primeira vez que ouviu-se a voz do evangelho em Antioquia, alguns de Antioquia, eles abriram o coração e aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E a história diz que alguns dias depois, Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra missionária. E a história diz que tal contenda houve entre eles ao ponto deles se apartarem um do outro. Barnabé, tomando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Então Paulo e Silas agora, eles chegaram a Síria, e eles começam chegando nas cidades. A história diz que neste interim, Paulo e Silas, eles chegaram a Derbe e a Listra, e eis que havia ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Eucônio. Então Paulo, ele quis que Timóteo fosse com ele. Então, tomando Timóteo, o circuncidou por causa dos judeus que havia ali naqueles lugares, e porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregava para seres observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E depois disso, Paulo e Silas agora, eles passaram pela Frígia e pela província da Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito do Senhor de anunciar a palavra do Senhor na Ásia. Então, depois dali, pastor Davi, eles partiram para Mísia. Agora eles tentavam partir para Betínia, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu que eles fossem para Betínia. E de Mísia eles foram para Troade. Em Troade, Paulo, de noite, ele teve uma visão que chegava um varão da Macedônia e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda nós. Logo depois desta visão, Paulo e Silas, eles procuravam partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor os chamava a eles para anunciar o Evangelho na Macedônia. Preste atenção, você vai entender a história. Um navegador de Troade, eles partiram em caminho direito para Samatrocia, outra colônia chamada de Samatrocia. E no dia subsequente, eles foram para Neápolis, e de Neápolis eles partiram para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, a qual era uma colônia. E eles estiveram ali alguns dias nesta colônia chamada de Macedônia. E na Macedônia, ali no dia de sábado, Paulo e Silas, eles saíram fora das cidades. Eles agora começam pregando o evangelho na beira de um rio, aonde costumava fazer orações ali. E na beira daquele rio tinha as mulheres ali,
E Paulo e Silas agora começam pregando o evangelho para aquelas mulheres que estavam ali. E dentre aquelas mulheres tinha uma mulher chamada de Lídia, a qual era vendedora de púrpura e era da cidade de Tiatira. Ela, ouvindo a mensagem do evangelho, a qual saía da boca do apóstolo Paulo, ela abriu o seu coração, abrindo o coração para a mensagem do evangelho que saía da boca do apóstolo Paulo. A história diz que na mesma hora, no mesmo momento, ela foi batizada pelo Espírito Santo do Senhor. E ela, olhando para Paulo e para Silas, ela começa a abrir a boca, pastor Davi, meu amigo, e ela começa dizendo: se vocês têm eu como uma serva do Senhor, fique na minha casa e fique ali, porque eu vejo que vocês são homens de Deus. E a história diz que Paulo e Silas, eles ficaram ali alguns dias. Outro dia, Paulo e Silas agora, eles começam andando nas casas, fazendo oração, começando pregando o evangelho na Macedônia. Mas a história não para por aqui. A história diz que nesse interim tinha uma moça, a qual ela tinha espírito de adivinhação, a qual ela ganhava lucro, os homens ganhavam lucro através daquela moça. E o espírito de adivinhação, a qual estava naquela moça, adivinhava tudo. Aqui eu já quero abrir o primeiro parênteses para te dizer quantos espíritos de adivinhação tem no nosso meio. Muitas das vezes quem não tem, pastor Davi, visão espiritual, e quem também não tem discernimento espiritual, eles pensam que é Deus, mas Satanás tem entrado dentro de muitos templos, tem se infiltrado dentro de muitos templos, mas ainda existe verdadeiro adorador que está dizendo: eu estou fazendo a diferença, aqui tem verdadeiro adorador. Mas a história diz que Paulo, ele era um homem de Deus, Silas, ele eram homens de Deus. E um dia aquele demônio que estava dentro daquela moça, ele olhando para Paulo e para Silas, Satanás, ele sabe quem é quem. Satanás, ele nos conhece, não a fundo, mas nos conhece. Ele sabe o nosso cotidiano. Olhou para Paulo e para Silas e disse: esses daí que pregam a salvação são servos do Deus Altíssimo. E todo dia aquele demônio fazia isso, todo dia falava a mesma coisa. E chegou um dia a qual Paulo estava furioso com aquilo, e Paulo, olhando para aquele demônio, disse: demônio, eu te mando que saia desta moça. Na mesma hora o demônio saiu. E a história diz que os senhores, os homens que ganhavam dinheiro, e tem dia, irmão, que eu gosto de pregar explicando, tem dia que eu gosto de pregar gritando, mas eu gosto de explicar a mensagem para nós podermos entender. Não é uma história, então tem que ser assimilado. E a história diz que ali os homens viram que não ganhavam mais dinheiro com aquilo, porque o demônio saiu dela. E tem muitos no nosso meio, muitos que se dizem evangélicos, que estão ganhando dinheiro através daquilo que Deus deu. Ou seja, estão extorquindo o povo. E aqueles homens ganhavam dinheiro através daquela jovem, e viram que não ganhavam mais dinheiro através dela, e agora levaram Paulo e Silas para os magistrados, e disseram para os magistrados: esses homens que pregam esse evangelho, eles estão tentando nos impor, estão tentando colocar costumes deles em nós, visto que nós somos cidadãos romanos, não somos judeus. Então eles falando isso para os magistrados, a história diz que os magistrados mandaram